Olá, bem-vindo ao nosso dia 11. Quem tem um amigo que tem o costume de falar coisas ruins, ou de repente você é essa pessoa? Exemplo. Se eu te falasse assim, nossa, aconteceu isso comigo hoje, e aí você vira pra mim, isso não é nada. Comigo aconteceu isso muito mil vezes pior. Tipo, tô mais ferrado que você. Carro, problema de carro. Cara, comprei um carro assim, assado. Pois o meu carro é assim, assado. Muito melhor que o seu. Emprego. Por exemplo, você fala assim, ai, fulano, perdi o emprego. O quê? Eu perdi uma empresa. Essa pessoa nunca vai ter prosperidade na vida dela. Ela se habituou a falar só de problema. E isso foi ensinado pra gente, mas não nos disseram que se a gente só fala de problema, a gente mergulha neles. Veja, uma pessoa que começa a ter dívida financeira. É muito complicado ela sair dessas dívidas porque ela dorme e acorda pensando nessas dívidas, certo? Acontece, tá? Normal, ainda mais agora, né? Nesses tempos que estamos vivendo. Ela cria mais uma realidade com as dívidas na vida dela do que com as dívidas fora da vida dela. Por isso ela não tem prosperidade. Fala, Kiara, mas como assim? Que papo de doido é esse? Ela tem uma dificuldade enorme, um desafio na vida dela. A questão da dívida. Eu falo porque eu passei por isso, eu sei como é que é, e eu acredito que muita gente já passou por isso também, né? Não é exclusivo de ninguém essa situação. É difícil ter dívidas e parar de pensar na dívida para poder conseguir resolver. Mas a gente precisa parar de pensar. Por quê? Porque senão a gente nunca vai resolver. Por quê? Porque imagina assim, você pode ganhar o dinheiro que for, que parece que a dívida só aumenta. Porque nós pensamos, sentimos, acontece. Ai, Kiara, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho esse problema e não tenho o que fazer. Eu vou ficar aqui deitada, vou dormir e ele vai se resolver sozinho? Não. Não vai. A questão é, você tem um problema como esse, por exemplo, quanto que é? É tanto. Você tem que pagar? Tem, lógico. Então, você tem que trabalhar em você, que ela já tá paga, para começar. Mas você tem que fazer a sua parte. Então não adianta você ir ficar fazendo coisas, trabalhando e ficar pensando que você não vai pagar a dívida, porque você já sabe que o que você pensa acontece. Certo? Qual a diferença da empresa próspera e da não próspera? A primeira, o dono tem um problema, vai lá e resolve. A segunda, fica só se lamentando. E o que você faz na sua vida com isso? Que situação na vida você tem para resolver, seja em relacionamento, seja na área profissional, na carreira, no financeiro, qualquer área, que você está pensando na solução ou só no problema? Já parou para pensar? Eu vou te dar um exemplo bobo que a gente usa normalmente. Quero emagrecer. Quero emagrecer. Todo mundo na vida já passou por essa situação. Quero emagrecer. Nem que seja 1 quilo. A pessoa fica o tempo todo, a vida toda, querendo emagrecer e não consegue. Ela nunca está satisfeita com o corpo dela e com o peso dela. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro pensando no problema. O que precisa fazer? Parar de pensar no problema e pensar na solução. Tira o foco do problema e vamos focar na solução. A partir de hoje, mesmo sem vontade, vou mudar a minha alimentação.
Vou fazer exercício físico. Colocar minha mente ativa. Ah, Kiara, eu não tenho vontade. Se você está esperando ter vontade, você vai morrer sem ter. Porque a vontade de ter as coisas é algo que a gente vai determinando a cada dia. Eu, por exemplo, eu não tenho vontade de caminhar todo dia. Ai, gente, juro por Deus. Tem dia que eu já penso, ai, eu vou caminhar. Mas não existe uma fórmula. Então, se você entende que nesse exemplo, você ficar pensando no problema e nunca tomar uma decisão, porque você está mais preocupada com o problema do que com a solução dele. Eu tenho dia que eu não gosto de caminhar, mas eu vou caminhar. Por quê? Porque caminhar me faz bem. Caminhar me deixa mais ativa, minha cabeça funciona melhor. Eu resolvo muita coisa caminhando. É eu e eu. Então eu tô focando na minha solução, não no meu problema, que é a preguiça de caminhar. Preguiça total. É meu comodismo. Agora, quando você pensa na solução, escreve, cumpre aquilo que você está se determinando, você esquece do problema e começa até pegar gosto. Você tirou o foco do problema, pensou problema negativo, solução positivo. Entendeu? Cuidado, tem que tomar cuidado com o que você pensa, porque você foi ensinado desde pequeno a resolver o problema. Lembra na escola de matemática? Na aula de matemática? Vamos resolver o problema. E você ficava pensando no problema, lá no enunciado. Mas caramba, tem 8 maçãs, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que era só para você ler e resolver. Focar na solução e não no problema. Resolver o problema não é só ficar pensando nele e não resolver. E sim, resolver. Solução. Não se engane com isso na sua vida. Bora lá?